Olá, pecadores, assim como eu. Boa noite. Feliz sábado para você. E aí, pronto para a leitura? Vamos continuar? Pois é chegada a hora. Leia antes que seja tarde. Bom, quero dizer para você que é muito importante a leitura, não é? A gente gosta de ler, a gente gosta de debater o que a gente lê. E o livro Antes que Seja Tarde, do pastor Tomás Amaral, ele tem feito, vamos dizer assim, um grande sucesso por se tratar de um livro supostamente proibido, né? Não consigo entender muito o porquê disso, mas ao ler o livro, eu tenho certeza que você, assim como eu, vai se indignar e não conseguir entender por que, afinal de contas, o pastor Tomás Amaral foi demitido, perdeu sua credencial, foi retirado do ministério pastoral da Igreja Adventista do Sétimo Dia por causa desse livro que nós estamos lendo. Hoje é o capítulo 2, o chamado ao ministério espiritual, aliás, o ministério pastoral. Justamente o capítulo que vai falar sobre o chamado ao ministério pastoral do pastor Tomás Amaral, hoje que não pode mais exercer porque escreveu esse livro. Vamos começar a leitura? Vamos lá. O chamado ao ministério pastoral. Na Igreja Adventista tive a oportunidade de desenvolver muitas habilidades como liderança, oratória, disciplina, leitura e pensamento profundo. Os líderes da igreja sempre me chamavam a atenção por sua atuação nas funções que exerciam, nos cultos e nas demais atividades da igreja. A figura do pastor, contudo, sempre me chamava mais atenção e bem cedo despertou em mim o sonho de seguir essa vocação. O pastor era aquele por quem tínhamos mais respeito, a mais alta consideração dentro da igreja. Me impressionava sua espiritualidade, sua liderança e sua capacidade de nos ensinar em assuntos espirituais. Bem cedo comecei a ter parte nos programas da igreja. Eu amava apresentar relatos missionários, recitar grandes porções da Bíblia de cor, cantar e pregar. Recebi o reconhecimento e incentivo de muitos irmãos, dentre os quais alguns carinhosamente me chamavam de pastorzinho. São pessoas preciosas que Deus usou para confirmar que, de fato, Ele tinha um caminho para mim no ministério. Minha mãe conta que, poucos meses antes de ela conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu fui vítima de um grave acidente doméstico, quando algumas peças muito pesadas do velho fogão que tínhamos caíram sobre minha cabeça. As ferragens estavam secando num lugar mais alto, pois ela as tinha lavado para tirar a gordura. Engateando pela casa, de alguma maneira, consegui mexer nas peças que desabaram de uma vez sobre mim. Minha mãe veio desesperada ver o que tinha acontecido e, segundo ela relata, lá estava eu, com ferimentos na cabeça, totalmente inconsciente e sem respirar. Meus olhos, ela diz, se viraram para trás e eu não respondia. Ali, comigo em seus braços, minha mãe clamou a Deus em alta voz: "Ó Senhor, meu filhinho está morrendo." Em seu coração, ela pediu a Deus por um milagre e disse que se ele atendesse, ela me dedicaria a ele. Imediatamente meu corpo aqueceu e voltei a respirar e a me mover. Apenas mais tarde em minha vida fui entender o porquê de, em suas orações a Deus, minha mãe sempre se referir a mim como o nosso filhinho Tomás. Pois ela cria que daquele momento em diante eu pertencia ao Senhor. De maneiras que eu não compreendia, eu sentia a presença de Deus muito claramente em minha vida. Sentia meus pensamentos fluírem sobre os assuntos espirituais. Estava frequentemente orando. Tinha o hábito de pedir a ajuda de Deus diante de desafios corriqueiros, assim como o seu perdão quando cometia algum erro. Eu sempre tinha um coração grato pela forma como Deus cuidava de mim. Não, eu não era um garoto perfeito. Eu era um menino normal que de vez em quando fazia ou estava envolvido em alguma travessura. Mas posso dizer que aprendi bem cedo o poder libertador
do perdão de Deus. Aos 14 anos fiz um curso que me deu a oportunidade de trabalhar numa multinacional como menor aprendiz. Tanto naquele curso como na empresa em que trabalhei, aprendi coisas muito importantes que excediam a experiência profissional. Quantas pessoas extraordinárias me ensinaram coisas boas. Durante a semana eu trabalhava de dia e estudava à noite, exceto às sextas-feiras, quando eu faltava às aulas para obedecer ao mandamento da lei de Deus no tocante ao sábado. No fim de semana eu dedicava a maior parte do meu tempo à igreja. Por falar em faltar às aulas nas noites de sexta-feira, esse foi um desafio que enfrentei por 5 anos. 2 deles no ensino fundamental e 3 no ensino médio. Não foi fácil. Cheguei a ser ameaçado por alguns professores que não entendiam e também não aceitavam que eu pudesse manter minha prática religiosa. A última dessas experiências foi a mais emblemática. No 3º ano do ensino médio, um professor me avisou em tom bastante ríspido e intransigente que me reprovaria por causa das faltas às sextas-feiras à noite. Me chamou a atenção o fato de ele também ser membro de uma denominação cristã protestante. Eu estava em paz e tranquilamente disposto a refazer aquela matéria durante as férias. Deus usou o coordenador da escola, porém, para lutar por mim. Ele explicou o caso para a diretora, que se mostrou favorável ao abono das minhas faltas. O professor, contudo, estava irredutível e determinado a levar o assunto até as últimas instâncias. Participei da formatura e da colação de grau, sabendo que no mês de janeiro teria de refazer a matéria. Ao receber o canudo das mãos da diretora, porém, ela me deu um abraço e sussurrou no meu ouvido: "Tomás, meus parabéns e boas férias. Suas faltas foram abonadas." Senti uma alegria indescritível em meu coração e muita gratidão a Deus por ter trabalhado por mim. Terminado o ensino médio, ingressei na faculdade de administração com ênfase em marketing. Eu precisava da faculdade para permanecer na empresa e precisava do emprego para pagar a faculdade. A essa altura, meu tempo livre era quase exclusivamente dedicado à igreja. Dava vários estudos bíblicos, dirigia o clube de desbravadores, pregava, cantava e liderava diferentes departamentos. Eu via meu futuro profissional, contudo, tomando uma direção mais secular, e isso me deixava pensativo. Foi aí que tomei uma decisão dramática. Iria deixar o emprego e trancar a matrícula na faculdade para estudar teologia. Eu considerava isso o mais alto ideal de vida que alguém poderia abraçar. Mesmo assim, Deus me deu sabedoria para decidir que só pediria demissão e trancaria a matrícula na faculdade se eu passasse no vestibular e ganhasse uma bolsa de estudos no colégio. Era o final do ano 2000 e eu me lembro como se fosse hoje, o dia do vestibular no UNASP, Engenheiro Coelho. Além de vários candidatos que fizeram a prova em outros locais espalhados pelo Brasil, me deparei com uma multidão de candidatos ao curso de teologia. Ao todo, eram mais de 400 candidatos para 80 vagas. De alguma maneira, apesar da empolgação e do grande significado que aquilo tudo tinha para mim, sentia que não era para eu estar ali, e isso me deixava perplexo. Ao terminar a prova, tive a nítida sensação de que eu não tinha ido bem, ou seja, de que não conseguiria uma nota boa o suficiente para passar e ganhar uma bolsa. Alguns dias depois, saiu a classificação do vestibular. Eu tinha ficado na 122ª colocação. A secretaria da escola até me chamou para fazer a matrícula na 3ª chamada, porém, sem uma bolsa de estudos. Eu teria de pagar o valor integral e isso estava totalmente fora das possibilidades. Mais do que isso, em meu coração, eu sentia que não era para ser. Com uma multidão de pensamentos fervilhando em minha mente, desci a empoeirada Avenida dos Estudantes naquela época.
A bela avenida de entrada e saída do colégio ainda não tinha sido pavimentada. Cabisbaixo, eu olhava para o chão quando me deparei com um parafuso. Senti como uma voz falando na minha mente: Tomás, pegue esse parafuso. E eu peguei. Ele estava ali abandonado, esquecido no meio da areia, porém, alguém o encontrou e o apanhou. Aquela mesma voz continuou: esse parafuso será um testemunho de que um dia você voltará aqui, para esse lugar, e aqui vai se formar para ser um pastor. Guardei o parafuso com todo carinho. Porém, nem mesmo aquilo foi suficiente para aplacar a tristeza e confusão que eu sentia naquele momento. Afinal de contas, por que Deus rejeitaria um jovem que, aos 18 anos, estava disposto a deixar tudo para servi-lo? Senti uma poderosa convicção do chamado de Deus, porém, me faltava maturidade para entender que o tempo não era aquele. Voltei assim para minha casa e dentro de pouco tempo, tudo voltou ao normal. O parafuso, porém, sempre o guardei com muito cuidado. Com o passar dos anos, apesar de eu ainda sentir uma identificação com o ministério, acreditava que provavelmente tudo não havia passado de um sonho de criança. Ademais, eu continuava servindo a Deus e à igreja, ou seja, não precisava ser pastor para isso. No meu ambiente de trabalho, por exemplo, sempre que eu tinha uma oportunidade, buscava testemunhar sobre Deus, sobre a Bíblia e os outros aspectos da minha fé. Não era incomum, enquanto almoçávamos no refeitório da empresa ou em momentos de confraternização, as pessoas do meu departamento pararem para me ouvir falar sobre alimentação saudável, geologia, criacionismo, profecias e sobre a volta de Jesus. Certo dia, um colega de trabalho me procurou em particular e me disse algumas coisas que mexeram comigo. Tomás, por que você não se torna um pastor? Você fala com tanta paixão desses assuntos que seus olhos brilham. Ela não tinha ideia do significado daquelas palavras, pois não sabia o contexto que eu estava vivendo, mas eu sabia exatamente o que significava aquilo. Nem tudo foram alegrias no meu trabalho. Tive grandes desafios por causa da minha fé, especialmente por guardar o sábado, e assim me abster de trabalhar do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Quando completei 18 anos, me tornei estagiário e meu chefe me levou para uma sala para conversarmos. Ali ele disse que eu estava recebendo uma oportunidade que, antes de mim, ninguém havia recebido na empresa. De fato, eu fui o primeiro aprendiz que se tornou estagiário, ainda no primeiro ano de faculdade. Ele continuou dizendo: Tomás, você tem um grande potencial, mas infelizmente também uma grande fraqueza: a sua religião. Se você quiser crescer nessa empresa, vai ter de trabalhar algumas sextas à noite e também alguns sábados. Precisa estar à disposição da empresa. Do contrário, seus amigos vão crescer, mas você vai mofar aqui. Disse mais: pense bem, Tomás. É bom ir à igreja, eu mesmo ia à igreja adventista, eu fui desbravador quando era criança, mas aprenda com o meu exemplo. Ele havia sido aprendiz como eu e agora ocupava uma posição de supervisão dentro de uma grande multinacional. Eu acredito em Deus e amo minha família, mas a empresa vem em primeiro lugar. Não julgo aquele meu chefe. Deus o julgará quanto ao modo como ele tentou me fazer uma lavagem cerebral e me afastar da minha fé. No fundo, porém, acredito que ele tinha uma boa intenção para comigo, no sentido de me direcionar a uma carreira de sucesso na empresa. Em nenhum momento me senti tentado, nem um milímetro sequer. Eu apenas me silenciei e decidi que trabalharia ali até a empresa decidir encerrar o meu estágio. Porém, nunca trabalharia durante as horas sagradas do sábado. Como resultado, apesar de não ter sido demitido, eu realmente
mofei, ou seja, fui vendo muitos colegas sendo efetivados sem que uma oportunidade me fosse dada. 2 anos mais tarde, a empresa criou um projeto para que estagiários tivessem experiência em outras áreas administrativas e, com isso, conseguiu uma transferência para outro departamento. Essa mudança me trouxe muito contentamento e ali trabalhei 2 felizes anos, onde tive muitas oportunidades de testemunhar de minha fé e influenciar pessoas para o bem. No final do último ano, o Brasil atravessava uma grande crise financeira. Eu estava me formando em administração. Num dia de outubro, meu supervisor me chamou para conversar e me disse que recebeu uma ordem vinda da matriz dos Estados Unidos para não se fazer contratações no nosso departamento por tempo indeterminado. Ele disse que estava nos planos deles me contratarem, mas por causa da crise e dessa ordem de cima, não poderiam fazê-lo. Assim, ele me liberou para que eu pudesse me ausentar para fazer entrevistas em algum outro lugar. Neste interim, surgiram várias oportunidades em outras áreas da empresa. Fiz dinâmicas de grupo e entrevistas nas quais me destaquei. Eu conhecia a empresa como nenhum dos demais entrevistados, pois estava ali havia 7 anos. Porém, não fui contratado para nenhuma das vagas que se abriram internamente. Todas as portas estavam se fechando para mim e, de algum modo, sabia que era Deus quem estava fazendo isso, com a finalidade de, agora, me levar para o ministério. Não saía da minha mente o texto de Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Assim eu estava em constante luta com Deus, pois sentia o chamado dele pulsando dentro de mim, porém não queria mais seguir um caminho pastoral. Eu estava terminando minha faculdade e, além da vontade de seguir com minha carreira, queria muito comprar uma casa e dar uma vida melhor para minha mãe. Enviei meu currículo para centenas de empresas, pessoalmente e via internet, na esperança de ser chamado para uma boa entrevista. Porém, o ano de 2003 acabou e, junto com ele, meu contrato de estágio. Comecei em 2004, portanto, desempregado e sem qualquer perspectiva de emprego. Os primeiros meses daquele ano foram de muita expectativa, frustração e um grande conflito dentro de mim. Senhor, eu não quero mais ser um pastor. Meu tempo já passou. Há 3 anos eu estava disposto, mas agora não estou mais. Por favor, me deixe arrumar um emprego e cuidar da minha mãe. Eu vou continuar te servindo. As portas, entretanto, continuavam fechadas de tal modo que dos mais de 200 currículos que entreguei, não recebi nem sequer uma ligação para entrevista, nem mesmo para confirmar alguma informação. Fiquei paranoico a ponto de passar o dia ao lado do telefone esperando que ele tocasse. Isso sem falar nas várias vezes em que verifiquei e até pedi para mais alguém olhar se o número de telefone impresso no currículo estava certo. Foi aí que, no mês de março, foi anunciado na igreja que um pastor da área de colportagem viria para fazer uma semana de mordomia cristã. Não me senti muito empolgado a participar, pois eu sabia que, se eu tivesse de estudar teologia, teria também de colportar, e isso não me atraía nem um pouco. Aquela, porém, foi uma semana de muitas bênçãos para a igreja e para mim, pois no decorrer dela eu fui entendendo mais claramente que Deus era sábio demais para errar. Ou seja, se Ele estava me chamando para ir naquela hora, era porque o momento havia chegado e Ele cuidaria de tudo. Ainda assim, a decisão final de me render e aceitar o chamado só veio quando, ainda naquela semana, fiz uma prova com Deus. Até então, eu não havia recebido nenhuma ligação referente aos currículos que entreguei. Orei a Deus assim e disse que, se era Ele mesmo
quem estava fechando as minhas portas, se era Ele mesmo quem estava me chamando para ser um pastor e, em sua soberania, estava me impedindo de tomar qualquer outro rumo naquele momento, então alguma empresa me ligaria com uma oferta de emprego irrecusável. Depois dessa oração, me arrumei para sair, pois estava fazendo um curso para não ficar o tempo todo ocioso. Quando estava saindo, o telefone tocou. Porém, eu estava tão anestesiado com toda a situação que jamais pensei que já pudesse ser a resposta da minha oração. Explicando para você, Colportagem é um serviço missionário que consiste na venda e distribuição de literatura com foco na saúde física, mental e espiritual. Voltei do curso. Já era noite. Ao entrar em casa, meu irmão me avisou que havia notado o recado de uma agência de empregos que havia me ligado quando eu estava saindo de casa. Na manhã do outro dia, retornei a ligação e cada palavra da recrutadora me confirmava o sinal que pedia a Deus. A proposta era de fato irrecusável e muito além das expectativas que eu tinha. Confesso que fiquei tentado, de tal modo que até aceitei fazer a entrevista, querendo ver de perto se era aquilo mesmo. Encerrando aquela semana de cultos especiais na igreja, tive um sábado muito marcante com Deus. O suficiente para eu tomar a decisão de não comparecer à entrevista. Ela havia sido marcada para as 9 horas da manhã de segunda-feira, por volta das 10, a recrutadora me ligou e perguntou o que havia acontecido, pois ela estava com os diretores da empresa me esperando para a entrevista. Pedi desculpas por não ter ligado avisando. Na verdade, eu imaginei que teriam tantos outros candidatos que eles nem sentiriam minha falta. Expliquei para ela que naquele fim de semana eu havia recebido outra proposta e que era irrecusável. Então ela me pediu para revelar qual é a proposta, a fim de negociar com os diretores da empresa. Falei para ela que eu já havia dado minha palavra e que, infelizmente, não poderia voltar atrás. Me impressionou o modo como ela continuou insistindo comigo, chegando ao ponto de dizer, no final, que os diretores analisaram meu currículo e não queriam escolher um candidato sem antes terem a chance de falar comigo. Educadamente agradeci pela proposta e pela insistência. Porém, falei que minha decisão já estava tomada e que nada mudaria isso. Desliguei o telefone, meio tremendo, e escrevi uma oração a Deus numa folha de caderno e guardo com carinho. Senhor, estou em tuas mãos. Não sei de nada quanto ao meu futuro, mas de uma coisa bem sei: me amas, me encaminhas e para mim traçaste um plano infalível. A tua sabedoria edificou o meu caminho antes mesmo de eu ter aqui nascido. Glórias e louvores sejam dados ao teu nome, todo amoroso e todo poderoso, o nome Jesus. Amém. Naquela mesma semana, entrei em contato com o líder da Colportagem estudantil da APAC. E junto comigo, vários outros jovens da igreja foram participar do projeto Sonhando Alto, que inicia jovens no trabalho da Colportagem com o objetivo de ir para a faculdade. Participei de 3 campanhas do projeto Sonhando Alto naquele ano, em diferentes cidades das regiões central e sudoeste do estado de São Paulo. Foi na primeira dessas campanhas, inclusive, que conheci a Evelyn, uma bela jovem colportora. Trabalhei bastante, sofri um bocado, cresci muito. No entanto, me lembro com muita consideração daqueles dias e do quão abençoado por Deus eu fui onde quer que eu passei. De fato, a Colportagem foi uma escola para mim e me acompanharia durante toda a minha formação ministerial. Foi na pequena cidade de Ribeirão do Sul, São Paulo, a última onde colportei naquele ano, que fiz pela internet minha inscrição para o vestibular do UNASP Engenheiro Coelho. Era o mês de outubro
E no fim daquele mês, voltei para minha casa a fim de me preparar para o vestibular, que seria no começo de novembro. Dessa vez, tudo era diferente. Me sentia preparado e sentia que o momento havia chegado. Era para ser. Fiz minha prova no IASP e, ao terminar, sabia que tinha ido muito bem. Pouco tempo depois, recebi a boa notícia que eu tinha passado em terceiro lugar no vestibular, que naquele ano teve quase 800 candidatos para 100 vagas. Graças à minha colocação, também fui contemplado com uma bolsa de estudos que me permitiria trabalhar em troca de 75% do custo dos estudos e do pensionato. O curso de teologia me realizava de uma maneira extraordinária. Aprendi muito sobre Deus, sobre a fé, sobre a Bíblia, sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e especialmente sobre o significado do ministério pastoral. Por outro lado, mesmo os 25% que eu devia pagar estavam além das minhas condições. Mas Deus me ajudou a vencer. Através da colportagem, do apoio de alguns irmãos e amigos e de sacrifícios da minha mãe, consegui me formar sem dever um centavo ao colégio. No meu segundo ano ali, reencontrei a Evelyn através de uma rede social da época. A amizade se tornou em amor e, como fruto de oração, ela fez o vestibular, passou e ganhou uma bolsa integral para estudar e trabalhar no UNASP. Nossa alegria agora estava completa. Por falar na Evelyn, temos histórias de vida um tanto parecidas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também apareceu na vida dela bem cedo no Vale do Ribeira, São Paulo. Durante sua infância, ela foi atendida algumas vezes pela Clínica Médica Móvel Adventista Luzeiro Paulista, que levava tratamento médico e odontológico gratuito para famílias carentes daquela região. Voltando ao UNASP, o curso de teologia demanda muito estudo. Ter de trabalhar concomitantemente ao curso é um desafio muito grande ao aprendizado. Mesmo assim, com a ajuda de Deus, tive uma ótima média geral. Alguns meses antes de minha formatura, o diretor da FAT me chamou em sua sala. Era uma sexta-feira, dia 5 de setembro de 2008, e ele me deu uma notícia maravilhosa. Eu estava sendo chamado para trabalhar na APAC. Aquele foi um dos melhores momentos que vivi em minha vida. Para encerrar aquele ano com ainda mais bênçãos, dia 14 de dezembro, eu estava me formando na 89ª turma de formandos do SALT UNASP. Foi um dia inesquecível para mim e meus colegas de turma, amigos e irmãos por quem tenho carinho e respeito. E no domingo seguinte, dia 21 de dezembro, eu uni a minha vida à da Evelyn na igreja onde cresci e onde toda essa história começou. Os passos e caminhos que me trouxeram ao ministério segundo os desígnios do Altíssimo são compartilhados por inúmeros outros pastores e ministros que servem a Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Cada um tem uma história particular e um chamado especial. Experiências, enfim, que tanto valem a pena ser relembradas e contadas às novas gerações, como inspiram respeito pelo pastor e, ao mesmo tempo, reverência para com aquele que o chamou. A vida de um pastor é de muita luta, afinal, cada ministro ocupa uma posição estratégica no exército do Senhor. Em meio à maior de todas as guerras, o grande conflito entre Cristo e Satanás. É muito gratificante, entretanto, ver o fruto do nosso trabalho no final de cada batalha, nas almas ganhas ou resgatadas para Deus, nos casamentos e lares restaurados, em irmãos reconciliados, num rebanho bem alimentado com as verdades da palavra, numa liderança motivada para cumprir a missão, dentre outras realizações que, além de confirmar nossa vocação, nos enchem de satisfação. FAT é a Faculdade Adventista de Teologia. Explicando para você, SALT é o Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia do UNASP. Nem tudo são flores, contudo, nem tudo são flores no Ministério Adventista. Assim como em nenhuma organização, sobretudo religiosa. Como Elias e como você, também tenho fraquezas e falhas. Já passei por frustrações tão grandes em meu ministério que fizeram parecer que tudo pelo que eu lutei havia perdido totalmente o sentido.
Cheguei a pensar em desistir do ministério e até em deixar de ser adventista. Foi num desses momentos, contudo, que precisei tomar uma decisão muito séria e entre sair e ficar, escolhi ficar e lutar pela igreja. Toda luta implica em riscos de ferimentos e até mesmo de morte. Porém, se tudo o que contém aqui, que é apenas um resumo, não for digno de sacrifícios, nada mais o será. Assim eu compreendo os riscos da minha luta para mim e para minha família. Não mereço, porém, nem um pouco mais de conforto do que homens como Estevão e os demais mártires, tampouco mais do que os reformadores que não puderam se livrar da fúria papal durante a Idade Média. Em todas as coisas, porém, meu desejo é o de convencer, não de triunfar, de advertir, não de condenar, de ganhar para a verdade, não de derrotar, de aperfeiçoar, jamais de destruir. Esse foi o capítulo 2. Um rápido resumo da história do pastor Tomás Amaral durante o seu período de estudos de teologia, da sua faculdade de teologia. E eu quero fazer um rápido comentário para encerrar a nossa leitura de hoje. O pastor adventista tem sofrido muito. Vocês viram ali? 400 candidatos, 80 vagas. 800 candidatos, 100 vagas. Porém, infelizmente, nos dias de hoje nós percebemos que dessas 100 ou 80 ou 200 vagas, mais da metade já estão preenchidas por teologandos indicados, teologandos parentes, teologandos preferidos. O chamado precisa para quem realmente é capaz e tem vontade no coração de seguir esse ministério tão especial e importante dentro da nossa amada igreja. Eu já li muito mais desse livro do que eu estou lendo com vocês, eu já estou bem à frente. Eu resolvi voltar tudo novamente e começar a ler junto com vocês, porque eu tenho certeza que quanto mais nós lermos juntos esse livro, mais você vai pensar como eu e vai entender e vai se perguntar: mas por que o pastor Tomás Amaral foi demitido por escrever esse livro? É chegada a hora. Leia antes que seja tarde. É chegada a hora. Tome uma atitude antes que seja tarde. É chegada a hora. Lute pelo que é certo. Lute pela verdade antes que seja tarde. Bom, na próxima leitura nós vamos continuar no capítulo 3, com o título Doenças Autoimunes na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Até o próximo, antes que seja tarde, essa leitura maravilhosa. Tchau, tchau, gente. Fica com Jesus.